Então já estamos ali em contacto com a Teresa, com a Cláudia e com a Filipa, e também vai ficar registro para mim e também se quiseres depois para ti e para a Alexandra, que está um bocadinho com outras responsabilidades neste momento, então chega um bocadinho mais tarde. Boa noite. Boa noite. Olá a todas, eu sou a Ana, para quem não me conhece, Ana Catarina Infante, e obrigada pelo convite para estar aqui convosco, hoje em lua crescente. A falar de um assunto que é a minha casa, que é aquilo que eu carrego no corpo, nos ossos, literalmente, na minha pele, e aquilo que eu trago ao mundo. Portanto, falar de quando fizeram a proposta de falar sobre a vida, sobre o luto, sobre a morte, sobre as constelações relacionadas com estes temas, é assim, para mim é sentir-me em casa, portanto. Obrigada por estarem, espero que sintam em casa, em minha casa também. Eu sinto-me em casa. Como eu me sinto. E espero também corresponder àquilo que vocês procuram. Estou aberta depois também posteriormente, se alguém depois quiser explorar mais algum tema ou algum assunto de outra forma, ou tenha alguma dúvida, seja ela qual for, porque isto é assim um mundo gigante, e esteja à vontade depois também de gratidão falar, pela tua generosidade. falar comigo, porque pronto, estou disponível para o que for. É engraçado que na formação que eu dou, no curso que dou, e falo muito isso, né? E este fim de semana estive a dar formação e já não sei porque falávamos das constelações, e como nós quando estamos reunidos nós estamos a constelar, e seja no trabalho, mas normalmente passa despercebido, né? Estamos no trabalho, eu sou enfermeira, trabalho em meio hospitalar, mas andamos muito mais agitados, mais da cabeça, né? Mais racionais, mais focados na parte técnica, na componente técnica, que também é muito importante, e a parte relacional às vezes passa um bocadinho despercebida e é tão importante. É engraçado que eu também me reuni com o meu chefe agora ontem e falava-lhe disso, que gostava, porque eu voltei para Lisboa, estive fora de Lisboa, voltei para Lisboa, estou ali não faz 6 meses, então preciso fazer a minha avaliação, aquelas coisas por mais. Eu dizia-lhe que sentia falta de ter tempo para estar com as pessoas e para me relacionar com elas, e constelar no fundo, e é sentir-me através das pessoas, e que nós estamos sempre a fazer estes movimentos, mas de uma forma muito inconsciente, em que como isso é tão enriquecedor e que é a base de toda a vida, não é? Seja as relações com as pessoas, as relações com as aves, com as plantas, com os animais, com o invisível, não é? Estamos constantemente a relacionar-nos com o ar, que é impossível não nos relacionarmos com ele, mas que também passa despercebido, não é? E às vezes precisamos de tomar consciência desta nossa relação com o ar de uma forma muito mais presente e consciente, para percebermos a importância dele nas nossas vidas e a forma como estamos a respirar. O ar tem... como é que sentimos a nossa respiração, como é que sentimos a entrada do ar e a saída do ar, e repercussões que isso tem em nós e em tudo o que está à nossa volta. Em como isto nos transforma, não é? Agora fazendo um bocadinho a ponte com a morte, não é? Como isto depois nos transforma, estamos constantemente a fazer este movimento de expirar e de inspirar, não é? De abrir e de recolher, e que isto é o próprio movimento. Por isso é que eu falava da vida, eu disse logo a palavra vida no início e não morte, porque estamos muito formatados para ver a morte de uma maneira muito pesada, muito associada ao sofrimento, não é? Com muito peso, com muita dor,
e, e mesmo fisicamente a vulnerabilidade, como nos é tão difícil de imaginar no nosso corpo, e como isso nos afasta destes movimentos da própria vida, de estar presente para a vida e da necessidade que nós temos de recolher, e que a inspiração e a expiração, tanto o próprio respirarmos, nos mostra esta dinâmica. Tal como em todas as relações, nós queremos estar com pessoas, mas também precisamos de momentos de estar connosco. E isto é o movimento da vida e da morte, né? O estar e o recolher. E então isto é assim fascinante, não é? É assim mesmo tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, tão suave e tão caótico também, ao mesmo tempo. E acho que enquanto sociedade precisamos de encontrar a beleza no caos e o amor no caos, porque o amor é transversal, tal como este movimento da vida, o amor é transversal e anda lado a lado com este movimento. Só quando nós somos sugados para o caos, somos sugados para a avalanche emocional que a vulnerabilidade, que as separações, as mortes, né, os lutos, todos os grandes processos de transformação na nossa vida nos sugam, não é, lá para dentro deste movimento caótico e com tudo o que ele gera. E dificilmente nós, como somos sugados lá para dentro, não é? Dificilmente vemos toda a beleza e tudo aquilo que está a acontecer à volta deste movimento. E então que é tão precioso nós conseguirmos começar enquanto sociedade a criar uma nova perspectiva sobre este caos e sobre aquilo que nós chamamos de sofrimento, não é? O drama. E que tem tanto potencial de criativo e de amor, não é? Que existe nele. E claro que é difícil, não quero também embelezar demasiado, romantizar demasiadamente, é difícil, mas enquanto sociedade, se nós conseguirmos também depois dar suporte uns aos outros e sentirmos este suporte, porque acho que nós depois estamos muito sozinhos nestas vivências, porque nós não sabemos reconhecer dentro de nós e os outros também não reconhecem. Então, se individualmente começarmos a reconhecer estes movimentos caóticos e dentro de nós e também ver a beleza e o amor envolvente, conseguimos dar mais suporte uns aos outros também nos seus. Sem querer colocar as coisas para debaixo do tapete, sem querer dar umas palmadinhas nas costas e isso vai passar, ou vamos às compras, ou vamos beber uns copos, ou vamos, não é? Há ferramentas que nos impeçam de viver e passar pelo processo transformador, que no fundo é que nos desfigura, que nos muda a pele, não é? Internamente e acho que muitas vezes externamente, e que são processos de morte também, mas são transformadores, são mesmo processos transformadores, e que estes movimentos fazem parte da vida, da ciclicidade, de estar vivo, da primavera, verão, outono e inverno, e com toda, eu adoro o outono, adoro, tem assim as cores do outono, para mim é assim uma coisa extraordinária, os amarelos, também não é só verde, não é? Os amarelos, as diferentes tonalidades de amarelo, laranjas, vermelhos, e é assim uma coisa, os castanhos tonteante, e nós só vemos beleza no verão ou na primavera, então começar a ver também beleza no resto do movimento da vida que nos permite estar vivos e sermos seres humanos. E se nós não vivemos desta forma, que nos afastamos também das relações, porque o espelho das relações é o que nos aciona, é o que aciona este movimento, não é? Nós somos seres que para vivermos precisamos de nos atrair uns aos outros e nos relacionarmos com os outros, não é? Para nos espelharmos, para nos sentirmos, para vivermos, não é? Nós não somos seres, uma pessoa no mundo não seria possível, não é? Não é tão como um animal, não. Nós precisamos de multiplicidade e de relações para nos vermos e sentirmos, e para isso precisamos de nos atrair
uns aos outros para podermos crescer uns com os outros. Então este movimento de atração da relação que nos impulsiona à mudança, que nos impulsiona para a vida e para a ciclicidade da vida e para a presença da vida. E é engraçado que nós temos medo de estar em relação porque isto aciona, mas ao mesmo tempo não estar em relaciona faz com que nós morramos antes da própria morte. E então acho que precisamos relembrar estes movimentos e aprender a estar com estes movimentos desde que nascemos, idealmente, e antes de ser pais, depois em crianças nas escolas e por aí fora, para conseguirmos sermos seres mais íntegros, mais completos, mais inteiros com a morte, com estes processos de transformação. E percebendo também a grande constelação que é a própria vida, não é? Que é assim, com tudo aquilo que ela nos traz, as pedras e as árvores e as pessoas e os animais, porque tudo porque falam sobre nós. Não é? É um pequeno exercício que eu fiz agora há pouco tempo, numa formação que estou a fazer na área da ecologia profunda. E que era escolher um objeto e perguntar a esse objeto o que é que tu dizes sobre mim. Então foi assim, eu escolhi um livro, eu gosto muito de ler, e uma planta. E foi muito interessante que a resposta foi a mesma, mas depois foi-se aprofundando, porque fiquei com a questão e a resposta foi-se aprofundando ao longo do dia. E a resposta que era no início, depois percebi que era diferente e percebi que aquilo que eu sentia através da percepção, né, que eu tinha do livro ou da planta era muito mais profunda e tinha a ver com o meu sentir e que a comunicação se estabelecia através daquilo que eu estava a sentir. A planta não fala, o livro não fala, o ar não fala, as árvores não é, mas aquilo que eu sinto sobre elas é a forma que eu tenho de me relacionar com elas. Então nós estamos tão dissociados do nosso sentir que é a mesma coisa que está dissociado de nós próprios. E então para dizer que tudo na vida comunica, tudo na vida se relaciona, mesmo idealmente sem a comunicação verbal, porque às vezes isso até nos entrave e bloqueia, às vezes já falhas de comunicação, estamos a dizer a mesma coisa mas não nos entendemos, não é? E então, através do sentir, mas precisamos de limpar primeiro muitas camadas que nós temos, muitos véus de traumas, de dor, de sofrimento, não é? Para que essa comunicação fique cada vez mais clara e mais fluida e mais nítida e que a nossa percepção seja alinhada, não é? E porque às vezes é muito enviesada. E quando nós estamos realmente conectados connosco e inteiros e completos neste movimento que é a vida, que está dentro de nós, essa comunicação torna-se muito mais clara. Então já não comunicamos só com as pessoas, comunicamos com tudo, com a rede da própria vida. O nosso processo criativo torna-se muito mais fluido. No outro dia acordei de manhã e mesmo assim uma frase, estava ali na cozinha, tenho que escrever isto. Torna-se tudo muito mais expandimos, não é? A nossa energia expande e conecta-se de uma forma muito invisível e muito mais... E acreditamos nessa comunicação, ou seja, é tão claro. Nós não ouvimos, não vemos, não é uma coisa palpável, material, mas torna-se muito claro. E então, esta integridade que a morte, que os lutos, os processos de transformação nos trazem, que é devolver-nos a nós próprios. É isso que eu acredito, pelo menos é isso que eu procuro. Trazer ao mundo, carrego nos ossos e depois com várias ferramentas, mas assim de uma forma geral, que eu acho que é lindíssimo. É lindíssimo, que é nada mais do que nós sermos nós próprios e inteiros. Acho que aquilo que qualquer pessoa sentir-se inteiro, sentir este amor incondicional da vida, simplesmente por sermos nós próprios. Mas para sermos nós próprios temos que ser literalmente nós próprios neste movimento complexo, caótico, às vezes que nem nós próprios compreendemos, que é a própria vida, o movimento da vida. Não é linear, não é estéril. Às
vezes não compreendemos e que é incógnito, que é esta a resposta. Às vezes perguntarem e faço alguma pergunta e a pessoa responde não sei, e eu fico ótimo, é mesmo aí no estado de não saber que é perfeito e que é perfeito estar, é um espaço receptivo a tudo, não é? Aberto a tudo e pode dar medo, mas que é um espaço também onde tudo pode acontecer. Sim, com vida aí dentro, não é? Exatamente, sim, sim, que é tão bonito e cada vez mais ficarmos confortáveis nesse espaço, não é aqui ou ali, não é à procura sempre dos extremos, de alguma coisa a atingir, não é? Que é muito esta vivência da sociedade, temos que atingir qualquer coisa, mas depois nunca é suficiente. E com o Sagitário que eu sou também, tem muito. Portanto, então que eu procuro estar muito, voltar muito ao momento presente, mas que é tão importante estarmos no não saber, entre cima da ponte, não é? No centro da balança, nem aqui nem aqui. E mesmo em termos emocionais, não é triste nem feliz, é na tranquilidade de tudo aquilo que pode acontecer. Tudo pode acontecer, tudo é possível. Eu posso estar triste, feliz, sinto o caos, mas ok, estou a viver isto tudo. A partir do centro. A partir do centro, sim. Ok, sim, que geralmente é o centro que permite ver, sim. ter a tal visão global, não é? Sim. E depois então mentalizar um bocadinho, sentir as emoções e depois sentir o corpo. Sim, sim. E às vezes não é, umas vezes é perceptível conscientemente, né? Outras vezes não é. Depende das vivências, porque o corpo guarda essas memórias. Não é impossível o corpo não guardar memórias e a interpretação que nós temos dessas memórias, né? Então, mesmo que nós tentemos colocar as coisas para debaixo do tapete, não dá, a nível mental, se nós fizermos isso depois vai influenciar o emocional e se nós deixarmos muito tempo passa para o corpo. Exatamente. E é aí que acontece a doença. Exatamente, então seja de uma maneira ou de outra, seja através da emoção, seja através da doença, seja... e sim dá movimento emocional, ok, é uma oportunidade, quando fica fixo em algum sítio o potencial de doença e de cronicidade aumenta, não é? Portanto, quando há movimento é uma coisa, é bom. O movimento é bom, o movimento é a vida. Mas nada se consegue colocar para debaixo do tapete. E mesmo no final da nossa vida, quando nós estamos a largar o nosso corpo, as memórias vêm. E não é uma coisa que nós consigamos, na altura, já com as alterações de estado de consciência e tudo o que acontece no fim de vida, não é a altura para nós, são as feridas da alma, não é? Que brotam, porque tudo exponencia, é um grande portal e tudo vem para ser alquimizado, idealmente, é uma oportunidade para, mas não é conscientemente, é através do próprio movimento do corpo e do suporte que nós consigamos dar à pessoa que está a passar por esse momento, que é dar colo, é acolher, é dar amor, no fundo, é muito, quando as crianças fazem uma birra, e as crianças são peritas, não é, em sentir e expressam, seja a raiva, seja a tristeza, seja, expressam. E o adulto, idealmente, não é, deveria fazer seria, quando já tem estas questões todas trabalhadas nele próprio, é dar colo e sustentação para que a própria criança depois se regule, consiga regular o seu espaço emocional, sabendo que pode expressar num espaço de acolhimento. Então, é muito difícil para a maior parte de nós fazer isso, é ver o outro zangado, ver o outro, principalmente a zanga, mas também a tristeza, não é? Expressar as suas emoções e nós conseguimos dar colo e guardar o espaço. E guardar apenas o espaço. E a morte é um bocadinho isso, não é? É um espaço. Eu, da minha experiência com a morte, eu tive a bênção de haver sempre 4 dias até à morte física do corpo. E eu acho que é um tempo maravilhoso
para esse processo que tu estavas a falar de contração, neste caso, para ele ser mais suave, porque é mais traumático quando pronto, terminou ali, não é? Eu acho que a morte pode ser preparada. Pode ser, quanto mais cedo nós falarmos sobre isso, mesmo literalmente desde o início que nascemos, o parto já é uma morte, é uma grande morte. Da mãe, da criança. Eu estou um bocadinho revoltada desde que o meu nascimento, estou a fazer as coisas com isso. Pronto, são as minhas questões. Portanto, é uma grande morte. Queres partilhar o que ainda está aí? Sentir-se, não? Não, é o facto de tenho vindo a trabalhar, não é? A visibilidade, o estar no mundo, no caos que é o mundo e as pessoas. Trazer-te à tua alma. Exatamente, e estar presente, não querendo mudar nada disso, mas estar presente com tudo aquilo que eu sou, e isso já é imenso, avassalador. Portanto, no fundo, aprendo a integrar-me, a integrar todas as minhas partes para ser inteira neste mundo que é avassalador, muitas vezes. Né? E tenho vindo a passar por isso. Esta minha integração tem sido uma desintegração, integração, com tudo aquilo que as relações me têm trazido. E por vezes muito, muito difícil, não é? Todos os espelhos de partes de nós, não é? Nós não temos uma identidade, nós temos muitas e nós somos pessoas muito diferentes com as diferentes pessoas que trazem diferentes partes de nós, não é? E aceitar isso também, aceitar que o outro é o neurónio no espelho, isto é mesmo fisiológico, aquele vai espelhar uma coisa, aquele vai espelhar uma coisa. É assim que aprendemos a estar no mundo. E somos todos, no fim somos um. É mesmo isso, eu tenho ascendente em peixe, portanto esta coisa do sermos um está muito, eu tenho tatuado isso no meu corpo, portanto é mesmo uma coisa para mim muito visceral, mas depois de entender isso com o corpo, não é? De que, como é que isto funciona no corpo, e é literalmente nós somos todos, e todos trazem às vezes coisas muito difíceis, outras gostamos muito daquela pessoa porque é zero e é maravilhoso, outras mais ou menos. Sim, ok, sim, essa questão da unidade é verdadeira e ao mesmo tempo o outro não existe, não é? O outro é sempre uma percepção do nosso mundo interno. Sim, e que nós percepcionamos muito também com o nosso emocional e com o nosso corpo, não é? Existe o outro, existe nós, mas não existe um, quer dizer, nós não conseguimos ser quem somos sem todas estas percepções exteriores, não é possível. É quase como eu em criança havia uns desenhos animados que era os desenhos animados franceses sobre o corpo humano, como é que era? Não sei se ouvem os vizinhos, peço desculpa que estão ali os vizinhos bem acesos, bem entusiasmados. O corpo humano, mas tinha outro nome, eram os desenhos animados franceses sobre o corpo humano. Eu via em criança, adorava ver aquilo, e na altura uma vez estava a ver aquilo e pensei, uau! Eram as células dentro do corpo e depois via-se o que se passava fora do corpo. E eu pensava, uau, o universo funciona assim. Os seres humanos funcionam assim, nós somos uma célulazinha, mas assim. E isto ficou muito, muito consciente em mim, não é? É como se todo o nosso corpo, nós fôssemos Deus, um corpo inteiro, com toda a percepção, e Deus experienciasse Ele próprio através do nosso corpo. Mas só nos conseguimos percepcionar através do nosso corpo com tudo aquilo que vem de fora, porque sozinhos isso não era possível. Então nós precisamos estar em relação, e Deus, para se sentir, precisa de estar em relação. Nada é possível sem estar em relação e sem haver atração, sem haver relação, e para nós nos conseguirmos sentir. E então existe sim, mas sente também através da multiplicidade da existência. E o ar sente através de nós, a árvore sente através de nós, tu sentes através de mim, através de ti. Mas é todo um corpo
inteiro a trabalhar para se sentir também, Sim, para há existir. pouco aquele exemplo que tu deste de que recebemos uma ideia e nós vamos sabendo cada vez mais, para mim tem a ver com essa conexão com o todo, porque começam a acontecer as sincronicidades Sim. e precisamos estar neste espaço de alinhamento connosco, com este movimento interno entre nós e a vida. Quando eu estou a trabalhar traumas meus e é um assunto, e o caos, isto tudo me fascina mesmo, assim, uma coisa visceral, aquilo, e olhar para os meus traumas e senti-los no corpo e senti-los na emoção, porque o trauma faz parte da vida, não é o caos e o trauma fazem parte, nós nascemos do trauma, nós nascemos das contrações da nossa mãe e fomos empurrados no canal vaginal e precisámos de respirar e sentir o corpo. Quer dizer, isto é uma coisa assim avassaladora. é muito violento. É muito violento este mundo. E com tudo aquilo que nós fomos interiorizando desde que chegámos aqui assim, meio tipo, o que é isto? E que é muito, não é? Mas eu berrei toda até terem tratado de dar tudo o que eu queria. Então, porque é traumático, e era frio, eu dou quentinho. É difícil, e como temos que começar a sentir o corpo, estamos ali dentro da água, não sente o corpo de repente, que é isto? As mãos, isto é coisa estranha. Então, eventualmente para este projeto faria sentido também ir ao nascimento e ver a morte, que é o nascimento, não é? Para ajudar à nossa primeira morte, no fundo. E ter isso como uma componente da própria vida. É uma fase, a morte é apenas o movimento da vida. Sim, como o pôr do sol, não é? Depois vem o nascer. Mas que se põe aqui, mas que nasce do outro lado, não é? Porque nada se põe realmente. É como o encontro da célula do óvulo do espermatozoide, né? Para eles se encontrar, porque há uma atração, eles atraíram-se através da relação e fundiram-se, não deixaram de existir. Mas esta deixar de existir não deixou de existir, continuou e perpetuou na própria vida. E é assim o nosso próprio movimento também. E a própria constelação. Claro que há decadência, não é? Claro que, mas a própria constelação é um pouco isso. Não é? É uma parte de nós que ganha uma consciência e que se eleva e que algo novo pode nascer. E da minha experiência, constelações familiares, é magia pura, ou constelações, é integrada. Eu acho que quase que não é. Nós não morremos, nós integramos-nos, no fundo. Sim, mas há uma parte que desaparece, não é? Como se. É uma parte dissolve-se. Que se dissolve e que se integra, não é? Há uma identidade, não é? Acho que há uma identidade, podem chamar ego, o que quiserem, mas há uma identidade que nós largamos, não é? Mas é uma parte visível, porque é engraçado que nós temos diferentes identidades. Era isso que há bocado dizia, nós com cada pessoa que nos cruzamos, e com até diferentes amigos, nós não temos a mesma relação, há sempre nuances, há sempre coisas novas. E nós usamos sempre máscaras, por mais que queiramos largar, há sempre um filtro, será que somos realmente, conseguimos ser 100% inteiros com alguém? Não sei. Mas é a nossa tentativa de realmente de ser inteiro, mas... Sim, geralmente nesse espaço é um espaço de constelação, é um espaço de campo. É ser mais inteiro, é ver partes de nós. Contínuo. Mas que é contínuo. Porque dizer que eu sou 100% inteiro neste momento é morrer. Não é? Porque há uma continuidade, há um movimento. Não é? Mesmo nesta vida, enquanto Ana Catarina, sem chifante, não é? Antes de eu largar este corpo, há um movimento de transformação, há um movimento de morte e transformação contínua. Nunca... E nós procuramos isto, nós procuramos este espaço de transformação e de encontro, porque parar é mesmo morrer ou é adoecer, não é? Por acaso que a maior parte das pessoas toma cada vez mais antidepressivos, cada vez mais doenças somáticas e inflamatórias e cada vez pelo menos fala mais sobre isso, não é? E se calhar tem-se mais consciência sobre isso, mas acredito que também haja mais. Vivemos num mundo tão rápido, tão pouco focado no corpo, nas emoções, que mascaramos, fechamos, isto é morte. Isto é fechar.
a morte. É morte de partes de nós, sem morte. dúvida. E... Sim, estás-me a inspirar a isso, a fazer o reencontro com partes de nós que eventualmente estão fechadas, não é? Ter essa intenção de abrir, de mostrar e eventualmente curar e libertar, e já não é o mesmo, mas essa parte ser mostrada. Sim. E que é um bocadinho o que a constelação faz. Eu acredito mais é integrada e depois mostrada, porque nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser acolhidos. Não é só para nós, mas a verdadeira integração acontece na relação. É quase como num ritual, não é? É unir o que está dentro e o que está fora, não é? Porque às vezes andamos desalinhados. Nós intuitivamente sentimos que precisamos fazer algum movimento, mas o nosso corpo não consegue fazer porque ainda não está alinhado. É difícil. Uma separação, por exemplo, largar um trabalho, algum movimento difícil, às vezes nós sentimos, começamos a sentir, não é? Cá dentro, cada vez mais forte, mas o nosso corpo não faz o movimento. E às vezes nós precisamos dessas ferramentas, a constelação é um ritual, uma forma de ritualizar, para nós conseguirmos esse alinhamento e essa integração do que está dentro e o que está fora, o que está fora e o que está dentro, não é? Alinhar, e integrar, e mostrar. Sim, e da minha experiência, se isso não acontece, acontecem várias coisas. Uma é, recebes mais espelhos para ver se acordas. Se não acordas, então começa esse movimento de morte, não é? De recolhimento inconsciente e realmente uma parte de ti deixa de estar ativa. Sim. Mas e pela tua expressão concordas, não é? Uhum. Que há, por exemplo, uma separação, não estás a sentir, então toma lá mais esta questão, e depois chega ali um ponto... É mesmo tipo, rebenta tudo. Rebenta a pessoa. E acontece, pode adoecer mesmo muito, nunca conseguir fazer um movimento e fecha, o corpo começa a fechar, e a pessoa começa a morrer de dentro para fora, não é? E é engraçado quando há essa consciência de que há essa perda de energia, essa luta interna, essa guerra interna, e a pessoa não faz nenhum movimento. Quando começa a ter essa consciência e começa a haver uma maior abertura e algum movimento, a doença pode estabilizar, não vai passar, mas pode estabilizar. Acontece. E também há regressão. E também pode haver regressão, sim. E quando não acontece, é morte. Ou seja, sim, ou seja, também há o potencial de isto estar relacionado também com ajudar pessoas em estado de doença, não é? E a melhorar, a recuperar. Sim. Há vários tipos. Há a cura física e há a cura da alma, não é? Eu ontem ouvi um festival que há de cuidados paliativos no Brasil, que é o Infinito. Estava a ouvir duas palestras, uma de psicadélicos e outra, que é uma área que eu gosto muito também, e outra que era do luto, mas era no masculino. Lindo. E luto no masculino, qual é a diferença? Eram 4 homens a falar do luto, pena. Uau! É assim mesmo, uau! Normalmente é um espaço onde muitas mulheres estão, mas e qual é o néctar? O que é que foi? Porque é que... Se pudesses partilhar connosco, acho que iam gostar de receber um bocadinho. Também falaram dos vários tipos de luto, portanto era um pai, um homem, um pai, tinha 2 crianças que perdeu a mulher para uma doença crónica e irreversível, e o bonito de ver a expressão emocional, né, e a forma assim, maravilhosa como ele interagiu com as crianças e introduziu a morte sem esconder às crianças e integrou a emoção do adulto na expressão emocional com as crianças, envolveu as crianças num espaço de abertura e de partilha, e se elas quisessem chorar, estava à vontade para ir ter com o pai, se o pai quisesse também partilhava com elas. Então foi assim, mesmo muito bonito da introdução das crianças na partilha. E depois também o luto da sociedade LGTB, portanto porque eram 2 rapazes trans e em como a mudança do seu próprio processo de mudança de identidade e o luto dos pais também,
Uau! E o luto das perdas, porque no Brasil há muitos suicídios e assassinatos assim, infelizmente, por causa das diferenças de género. Sim, E o ainda. luto dos amigos e o impacto que isto também tem na própria pessoa que está a mudar a sua própria identidade e o seu próprio corpo inclusivamente, né? E então foi assim muito bonito de ver também os vários lutos a serem abordados e depois no masculino, porque também é raro, não é? Haver esta abertura de coração e num espaço tão bonito de partilha. Normalmente está mais associado ao feminino, não é? A expressão emocional é tão muito bonito também de ver. Sim, é muito bonito quando um homem se permite fazer um luto. Muito. O pai do meu filho, ele fez um luto em comunidade, ele vivia em Tamera na altura e foi lindíssimo. Ele, durante 3 semanas, ele comeu muito pouco, ele fazia vários círculos com várias pessoas e tratou a nível profundo, e eu uma vez fui ter com ele e ele estava mais lindo do que alguma vez na vida, brilhante, em contacto com o coração, e realmente as coisas mais bonitas é ver homens em contacto com o coração. É muito bonito mesmo, é assim. E uma das coisas que disseram ontem foi: eu quero morrer curado. Tipo, uau! Um dos homens disse. Das partilhas, eu quero morrer curado, não é? Trazendo depois a morte para o nosso fim de vida, não é? Não só nos processos de luto, nos processos de transição, porque cá nós vivemos muitos processos de luto ao longo da nossa vida, se nos permitirmos a fazê-lo, a integrá-los e a mudarmos a nossa identidade com eles. Mas eu quero morrer curado. Isto para dizer que a cura pode ser uma cura física, mas também da alma. Ou seja, não, a doença poderá ser um momento de cura da alma. E não ser só uma cura física, não é? Às vezes não é cura física, às vezes é preciso viver, integrar a doença, ou seja, uma doença crónica estável, uma doença irreversível e que vai perpetuar na morte física da pessoa, mas às vezes são momentos de grande cura. Sem dúvida, a doença não é agradável, mas ela é assim uma grande bênção, porque é o corpo a dizer, chega. Sim. E se nós integrarmos essa informação, e eu no outro dia estava, num sábado fiz formação o dia inteiro e estava assim, sei lá, com uma enxaqueca gigante, até mal disposta por causa da enxaqueca, e cheguei a casa e estava ansiosa a chegar a casa, a conter em guerra comigo mesmo, não tenho que conter. E depois de chegar a casa e de largar e de sentir tudo aquilo que estiver a ser sentido, até com o movimento do corpo, com focalização, o que nós precisarmos de fazer para que haja movimento. Ou seja, não estar a conter, porque é este fechar o movimento também no sintoma, também na doença, e nós reprimimos, não queremos dizer, não queremos sentir, não queremos. Às vezes vejo, na minha experiência mesmo, no hospital, e outras pessoas que acompanham já não conseguem identificar o corpo, o que é que sentem, as emoções, enfim. E no hospital, com dinâmicas familiares, é tão notório que aquela pessoa precisava dizer tanta coisa, e às vezes me dá vontade de gritar por ela e dizer: porra, diz chega, basta, põe limites. Mas não vou fazer isto, não é? Pois é, preciso um espaço sagrado. Mas é tão claro e tão notório aquilo que aquela doença trouxe, todo aquele movimento da família e tudo aquilo que não é, mas que depois as pessoas não foram ensinadas, ou não se permitem, portanto, por várias razões, a fazer isso. É quase como uma mulher a parir, não é? E em que precisamos estar conectados com o corpo e com a energia do nosso corpo, e no caso da minha grávida, com o feto, com esta dia da energia do bebê e da mãe, e que faz com que haja este movimento a relação, não é? E com o todo, movimento de parir, como é que eu vou parir, em posição é que eu vou parir, e o que é que eu preciso de movimento, eu preciso de fazer, o que é que eu preciso para que isto aconteça. Mas precisamos estar conectados, e na maior parte das vezes nós estamos dissociados
dissociados do corpo. E mesmo na doença precisamos muitas vezes até de fazer algum movimento. E o movimento pode ser focalização, pode ser do corpo, pode ser de várias formas, mas continuar a nós haver vamos ter movimento. pintura também. Ainda estamos a ver como é que será integrado. Eu hoje, aquilo que eu senti foi que a pintura poderia ser no final como a visão que a pessoa tem do futuro, porque aquilo que eu vejo é que muitas vezes a pessoa entra em depressão durante mais tempo quando não tem uma visão sua no futuro, quando não vê aquilo a acabar, não há perspectiva de acabar. Então aquilo que eu me lembrei hoje, não sei se depois irá ser isso, é que seria muito bonito fazer uma pintura no final com a visão daquilo que vai nascer. Sim. Por exemplo. Sim, a pintura é sempre o ato da imaginação, cria sempre novos caminhos neurais que são muito importantes para criar esses novos caminhos e reformular e ressignificar, sem a expectativa sem o controle e sem a expectativa do que poderá acontecer no futuro, mas nunca deixando de criar e ser criativo, porque isso faz parte do movimento da vida. É mesmo muito importante a arte criativa, seja de que forma ela for, é importante. A escrita, da pintura, da fotografia, é mesmo muito importante. Também pensámos fazer a fotografia antes e a seguir. Mas se tiveres alguma ideia... Eu gosto de fotografia, portanto eu não vou... Então imaginando em constelações como é que poderia ser, para além do antes e do depois, que movimento fotográfico é que poderia acontecer, surgir, senão... Acho que a pintura é um movimento bonito. Mas nós estávamos a pensar ter os dois, foi a ideia da mesma pessoa, da Cláudia. Sim, eu acho que por acaso nunca fiz, tenho vontade de criar o movimento do corpo conjugado com a pintura. Nunca fiz, espero ainda para o ano, isto não, mas para o ano talvez consiga fazer. Mas o olhar da fotografia é... Mas isto lá está, isto sou eu. Acho que a pintura sim, é um ato muito bonito e um movimento aleatório e criativo e acho que... Sim, inesperado. Sim. Até com as cores, depois dizem muita coisa, acho que é muito bonito. A fotografia tem a ver com o treino do olhar. A mim, o que me trouxe, e eu isto também treinei, foi através das relações, relações íntimas que eu tive, eu acho que a arte e artistas, assim, tentar tratar-me. Vais o quê? Estou a tentar tratar-me. Mas porquê? Tão bom, maravilhoso. Mas trouxeram depois, porque nos trazem estas partes de nós, então estou assim muito agradecida nestas mesas. Mas tive relações com artistas e muita área da fotografia que me trouxeram este olhar e que eu integrei, fazem parte de mim, né? E que eu integrei a mim porque fazem parte de mim e que eu trago às pessoas, através, ou seja, da palavra, ou o que for, que é a forma como nós olhamos para alguma coisa que nos cause sofrimento e tentar encontrar o amor e a beleza nesses Uau, gosto muito desta perspectiva. Então, encontrar a beleza no processo lindo e captar. Sim. Uau. Sim. Muito lindo. Sim. E mesmo em espaços difíceis. Tenho um amigo que uma vez ganhou um concurso de fotografia com a fotografia de um cocó. Sim, um cocó maravilhoso. Mas... Estás a fazer lembrar porque eu com o meu filho eu dizia que coqueta linda! E cheirava bem porque era tudo biológico. E não é olhar para sítios que nós tínhamos dificuldade, é olhar, não é? E tentar significar, encontrar beleza e encontrar amor, porque mesmo tudo o que seja sai dentro de nós, sai dentro de nós, quer dizer, é nosso, mas mesmo nos espaços de vulnerabilidade, espaços das lágrimas, da zanga, de tudo, não é? Alguma coisa que nos, às vezes até a sensualidade, coisas assim, espaços que sejam difíceis e difíceis para nós e que até nos ativem, não é? De uma forma até
até nos podem deixar um bocadinho desconfortável, então ficarem um bocadinho e perceber o que é que está lá e tentar ressignificar com arte, porque é uma forma muito amorosa de criar estes novos caminhos neurais importantes para nós ressignificarmos e não estarmos a criar ainda mais impacto e mais trauma. É importante através da Ok, eu sinto que a primeira parte está.